Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Prazer, meu nome é Tomás Duarte, sou cofundador da Trek e eu vou falar um pouquinho sobre o tema gestão da experiência do consumidor. É um tema super relevante. Hoje, as maiores empresas que a gente conhece no mundo são empresas que focam no cliente, tem um modelo de gestão centrado no cliente. Então, esse é o tema que eu vou falar aqui para vocês hoje. É a grande expertise que a gente conseguiu nos últimos 10 anos trabalhando com a Trek, que é uma empresa que mede a satisfação do cliente hoje para um grande volume de consumidores. A gente tem hoje uma operação de 200 monitoramento ao longo desses anos, né, de 250 milhões de consumidores em mais de 10 países, atuando com empresas, as maiores empresas que vocês conhecem, bancos, seguradoras, fabricantes de bens de consumo, indústria, né, Natura, Ambev, as maiores seguradoras, bancos e por aí vai, tá? Empresa de tecnologia, logística, transporte, por aí vai, tá? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre heróis da experiência do cliente, ou seja, são as pessoas que conseguem guiar os seus negócios focando no cliente, baseados na centralidade no cliente, tá? Eu vou deixar já os meus contatos, caso vocês queiram manter essa conversa posteriormente, o meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Isso aqui vai ficar gravado também, fica fácil da gente manter essa conversa, tá? Esperar o pessoal registrar aqui, mas tudo bem. Depois a gente manda os slides também. Para começar, eu queria passar um vídeo, vou ver se o áudio está ligado, falando um pouquinho sobre como é a experiência do consumidor no Brasil. Vamos lá? Boa tarde, olha só, eu estava conferindo minha última fatura e mais uma vez está cheio de valores que eu nem sei do que se trata. Então eu quero cancelar a minha assinatura agora. Pois não, senhor. Eu só preciso que o senhor responda umas perguntas de segurança para efetuar o cancelamento. Perfeito, vamos lá. Nome completo. Paulo José Frio. Data de nascimento. 23/12 de 85. Uma cor. Azul? Capital da Jamaica. Pra que isso, gente? Senhor, é para sua segurança. Kingston. Nome das 3 filhas da cantora Baby do Brasil. Querida, eu só quero cancelar na TV a cabo. 5 segundos. Liroca Zabelina Nachara. Valendo HBO degustação, que jogador da seleção brasileira já foi assistente de palhaço? Vai! Pulo! O araqueto, quando toca... Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Certa resposta, personagem interpretado pelo ator Eric Johnson na novela Barriga de Aluguel. Vai! Calma que eu sei. Peraí que eu sabia essa. Você pode pedir ajuda pro setor de vendas. Não me transfere. Não me transfere que eu sei essa. Lulu! Resposta exata! Paulo, chegou a hora da pergunta arrisca tudo. Se você errar, a ligação vai cair na sua cara. Se você acertar, eu cancelo o seu contrato. Você tá pronto, Paulo? Ok, tô pronto. Tem certeza, Paulo? Absoluta. Se você não quiser responder, seu plano continua como está. Não, tô bem. Pergunta: qual é a substância amarela e pastosa produzida pelo retículo endoplasmático? Vai! Puta merda. Você não pode pular. Puta, eu sabia. Peraí. Responde ou paga, Paulo? Pago. Paulo, você tem 10 segundos pra me trazer um prendedor de cabelo. Vai! Ah, peraí que vocês têm. Peraí. 10. Tá todo mundo aqui. Peraí. Eu vi há pouco tempo, tenho certeza absoluta disso. Peraí, não desliga, calmou. Peraí, calmou que eu vi há pouco. O tempo tá correndo, Paulo. 6. Não desliga aí. 4. Achei! Obrigado, seu Paulo. Estarei transferindo o senhor para o setor de cancelamento. É favor anotar o número de protocolo: 123 PIN 567 PIN. É mais ou menos assim, não é? Quando a gente fala da experiência do consumidor no Brasil, né? Gente, hoje é um dia muito importante, que é o dia 15 de março, que todos os anos acontece o Dia do Consumidor. Desde 1962, o presidente americano John F. Kennedy, ele fez uma carta para o Congresso Nacional dizendo sobre a importância de focar e proteger o consumidor, uma vez que várias empresas enganavam clientes ou então geravam situações ruins com os clientes. Desde então, esse dia foi sendo postergado, ou seja, esse dia foi evoluindo e hoje a gente comemora o Dia do Consumidor exatamente no dia hoje, 15 de março de todos os anos. Em 1990, no dia 10 de março, também teve um fato super relevante aqui no Brasil, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. É mais uma estratégia de se preocupar com as pessoas, preocupar com os clientes, né? No modo geral. A experiência do consumidor é qualquer vivência que a empresa oferece ao cliente, desde quando ele conhece a marca até o momento lá no pós-venda, quando ele renova um contrato, ou então, por exemplo, quando ele cancela um contrato. Então, todos esses momentos
nós temos que buscar entregar um alto nível de qualidade, um alto nível de padrão para os consumidores, para que haja sempre uma percepção positiva, um sentimento negativo em todos os momentos da jornada do cliente. Tá? Atualmente, grande parte das empresas, infelizmente, oferecem experiências ruins a nós brasileiros. Quase 20% da população brasileira que tem acesso à internet no Brasil tem uma conta no Reclame Aqui, o site de reclamações, no qual os clientes frustrados entram, escrevem uma reclamação na expectativa, na esperança de obter uma resposta da empresa que não faz nada pelo cliente. Essa maturidade das empresas vem evoluindo, né? Ou seja, há uma constante evolução, mas, no modo geral, existe um grande caminho ainda para garantir a evolução do tema e da maturidade da experiência consumidor no Brasil. Existem vários dados demonstrando quanto é traumática a experiência de consumo aqui. Se a gente vai avaliar as empresas de telefonia, que era o caso desse vídeo, né, telefonia, telecom, é pior ainda, ou seja, esses números sempre são muito ruins ou negativos, né? Se a gente fosse considerar também que hoje o nível de competitividade é muito fácil para que o cliente mude a empresa, né? Então, eu tenho uma loja aqui e eu tenho uma loja ali. Ou seja, rapidamente eu troco uma empresa, um fornecedor. Ou então eu entro no site, aperto 2 cliques em outro lugar, eu já estou em uma outra companhia aérea, num outro hotel. Ou seja, o nível de competitividade é muito alto. Então, criar uma boa impressão logo do início é super importante. O cliente, quando tem uma experiência pobre, ele vai para a empresa concorrente, imediatamente. Esse é um dado também demonstrando sobre isso. Existem vários dados. As pessoas confiam muito mais em recomendações do que qualquer tipo de publicidade. Então, eu tenho várias lojas aqui, vários fornecedores na feira de brinquedos da Abrim. Quando alguém que é meu amigo ou um familiar fala assim, vai naquela loja ali porque é muito boa, ou então vai naquela loja, isso tem um peso muito maior do que uma propaganda por si só. Então, as recomendações, elas são fundamentais. E quando você tem problemas dentro de uma jornada do cliente, porque você demorou para ser atendido, porque o faturamento veio com dados errados, o boleto veio com uma data de vencimento que você não tinha combinado, ou seja, tem várias... Todas as pessoas influenciam na experiência do cliente. Então, quando essa percepção é negativa, você ou corrige esse problema no menor tempo possível, para mudar uma percepção ruim para uma percepção positiva, ou então você vai prejudicar a sua receita. Nosso amigo estava falando sobre custo de aquisição de clientes e Lifetime Value, LTV, ou seja, são indicadores de clientes que demonstram, de fato, o quanto que você vai gastar mais para trazer novos clientes, sendo que muitas vezes a recomendação, que é o poder do boca a boca, ele traz clientes com um custo muito mais acessível. Tá? E os clientes, normalmente, ao longo do tempo, pagam mais pela experiência melhor. Né? Então, você vai escolher uma companhia aérea, um hotel, um fornecedor, e se existe uma ótima entrega, ou seja, um alto nível de serviço, ao longo do tempo, você está disposto a pagar um pouco mais por isso. Tá? Existem vários dados que demonstram exatamente quais são os fatores pelos quais os clientes pagariam a mais por uma experiência. Por exemplo, um pagamento facilitado, eficiência, conveniência, são itens super importantes para entregar uma experiência melhor e que o cliente pagaria mais por isso. Tá? Eu vou falar agora de 3 pilares super importantes que algumas das melhores empresas têm feito para começar a trabalhar com o tema gestão da experiência do consumidor. O primeiro pilar é a redução do esforço. Hoje, vocês viram naquele vídeo do Porta dos Fundos o quanto é traumático a gente percorrer alguma etapa da jornada do cliente, na maioria dos negócios, né? Então, pedir uma ajuda para a empresa, um suporte, pedir um cancelamento, às vezes até comprar, né? Às vezes até comprar ali dentro da empresa é difícil. Então, redução do esforço é muito importante. Frictionless Customer Experience, experiência do cliente sem atrito. Qualquer obstáculo, qualquer dor de cabeça, elimine os aborrecimentos diários dos clientes e também das equipes, né? Ou seja, às vezes o seu melhor vendedor tem um computador super lento. Isso é um aborrecimento diário, você está perdendo performance, porque o cliente
que vai ser prejudicado lá na frente. Tá? A Disney, deixa eu voltar aqui. A Disney investiu $1 bilhão num projeto chamado Disney My Experience, no qual ela traz 3 fundamentos, 3 pilares importantes. Primeiro, o Disney Magic Band, que é essa pulseirinha aqui. O segundo é o Fast Pass, que é o agendamento de atrações através dos parques, de uma maneira antecipada, né, dentro das atrações ali dos brinquedos. E terceiro é o aplicativo Disney My Experience. Por quê? Somente a Disney, em Orlando, recebe 60 milhões de consumidores por ano. Sabe quantos turistas o Brasil recebe por ano? 6 milhões. Brasil inteiro. Somente a cidade de Orlando recebe 60 milhões de consumidores, de turistas. Então, veja bem, ela tinha que criar maneiras de reduzir o esforço do cliente, cada vez mais, para tornar cada vez o fluxo, né, mais fluido, né? Então, foi isso que ela fez, e, claro, sempre em constante evolução, nesse caso, usando a tecnologia. Foi $1 bilhão de investimento. A experiência do cliente no Brasil é tão traumática que qualquer fornecedor que chega inovando faz um mega sucesso. Foi o caso dos bancos digitais. Aqui eu trouxe o exemplo do Nubank, existem outros, mas o Nubank ele foi o pioneiro em criar um novo modelo de gestão bancária, né? Ou seja, de implementação de uma nova jornada do consumidor. Por isso que ele explodiu, né? Fez um mega sucesso. Hoje é uma empresa de valor de mercado que compete lá com os grandes bancos. Por quê? Era uma experiência super fluida, sem atrito. Você criava uma conta na sua casa, tirando uma selfie e postando uma foto da sua identidade. Ao contrário de pegar um carro, ou então um transporte, ir lá no banco, passar na porta rotatória, pegar uma senha para ser atendido, para ficar conversando 30 minutos com o gerente, para abrir uma conta. Ou seja, isso mudou o jogo. E outra coisa é que os bancos, nesse caso o Nubank, né, ele é um banco que cresceu bastante, tal, mas é um banco que não é perfeito, ele erra todos os dias. Mas quando ele erra, ele tem um fluxo de atendimento super humanizado e rápido, que resolve, na maioria das vezes, né, que ele tem isso como um diferencial competitivo, né, um atendimento humanizado, super rápido, e isso, tradicionalmente, nos outros bancos era algo traumático. Por isso que essa experiência sem atrito acaba gerando bastante consequências positivas, né? Segundo item, emoções memoráveis. As marcas cada vez mais lutam para serem lembradas na cabeça das pessoas. Quando você faz uma viagem nacional ou internacional de férias, por exemplo, você lembra, você vai lá para Paris, né, por exemplo. Você lembra exatamente os melhores restaurantes que você foi, as melhores atrações, os momentos inesquecíveis que você viveu, e ao mesmo tempo você vai lembrar de algum trauma, algum problema que você teve, né? Nada é perfeito, ou seja, você vai lá vivenciar aquelas experiências, algumas emoções são memoráveis, algumas positivas, outras negativas. A mesma coisa, quando a gente está aqui hoje, existem marcas que vão lutar para que você tenha emoções memoráveis. Ou seja, uma preocupação genuína com o cliente, extrapolar a expectativa do cliente, ou seja, de superar as expectativas, né? Então, fazer algo além do óbvio, para que você seja lembrado, né? Isso em jornada do cliente são os momentos de encantamento, né? Os momentos, uau, essa empresa, ela de fato faz ações, né, que superam as expectativas dos clientes. Então, as emoções memoráveis, né, elas têm que ser lembradas e contextualizadas. Aqui eu coloquei uma foto de uma mulher grávida, explicando exatamente sobre essa necessidade de preocupação genuína com as pessoas. Então, cada pessoa, ela tem que ter um atendimento hiperpersonalizado. Cada pessoa tem suas expectativas, cada pessoa ela está no momento, cada pessoa, ela, enfim, tem um contexto. Quando você tem essa percepção empática, né, ou seja, isso cria um elo de emoção memorável super forte. Por fim, o sucesso do cliente. Os clientes sempre estão atentos aos detalhes. Então, na sua empresa, um uniforme sujo, rasgado, uma lâmpada queimada, ou então um lixo no chão, um banheiro que não está funcionando bem, ou seja, são aspectos de infraestrutura, isso será lembrado.
Ou seja, você tem que ter eficiência operacional, você tem que ter qualidade de entrega em todos os pontos da jornada. E quando a gente fala de garantir o sucesso do cliente, primeiro, ter atenção a esses detalhes todos. E segundo, lutar para atender a expectativa do cliente naquele momento. Ou seja, quando ele entra na sua loja, qual que é a expectativa, né? Cada cliente tem a sua expectativa. Às vezes, pode ser um anseio pessoal. Eu quero fazer o meu filho feliz através de um presente de aniversário, por exemplo, né? Então, isso é lutar pelo sucesso do cliente. Cada empresa, cada cliente vai ter sua expectativa e é muito legal você mapear isso lá no início, quando o cliente entra na sua loja, para entender o que é sucesso dele, tá? Aqui só explicando um caso que durante um evento de um lançamento de um imóvel, uma grande construtora, ela simplesmente não conseguiu, ao final da experiência ali, né, que teve uma experiência de alto luxo, não tinha um guarda-chuva para levar clientes que estavam indo comprar apartamento até os carros. Então, tinha uma cliente que precisava chegar até o carro, tinha que ir embora, não tinha guarda-chuva, tomou uma chuva. Faltou o quê? Atenção aos detalhes, em todos os itens da jornada do cliente. Isso chama design de experiência do consumidor. Você pensar em todas as hipóteses que podem acontecer quando o cliente começa na sua loja, quando ele termina na sua loja. Eu estou falando loja, né? Empresa no sentido geral. Vamos ver uma empresa que foca bastante nesses 3 itens. Привет, Apple. Vídeo, vamos lá, obrigado. Dear Tim. 尊敬的 Apple 公司 Hello, Mr. Cook. Вам пишет киборг из России. I know you may never read this, but I just wanted to put it out there. I live in Massachusetts. I'm a country boy from small town Mississippi. I'm a 2-time Olympian. Eu sou bailarino. 我是一个盲人跑者 I'm the father of a 9-year-old. 99-year-old world traveler. Every day for the last 2.5 years, I have worn this tiny computer on my wrist. This is the first time I've worn a watch since my bar mitzvah. I was a scrawny, sports-hating kid who never really liked being active. I was coming back from a knee surgery. While I was never fat, I was the proud owner of a dad bod. I fell into a deep depression and weighed 250 pounds. Теперь каждый день я стремлюсь закрыть все кольца активности. Now I get up at 5 a.m. If it's 5 minutes to midnight, I'll do push-ups in my bedroom. I'll take the dog out for a really quick walk around the block. I walk around the house and my family thinks I'm a little crazy. I dutifully oblige when the Apple Watch reminds me to stand up every hour. С Apple Watch я становлюсь лучшей версией себя. I ran my first Spartan race in December and ran a full marathon in February. Agora eu consigo checar em como meu corpo está respondendo a múltiplos ensaios. 至今 Apple Watch 在我跑步时给了我很多的帮助与支持。 Dear Mr. Cook, our daughter was recently diagnosed with type 1 diabetes. My car rolled over 3 times and my phone landed far out of my reach. Once I collected my thoughts, I remembered my Apple Watch had the SOS feature. After being rushed to the emergency room, I was diagnosed with a condition that was causing my liver, kidneys, and heart to start shutting down. The integration of her glucose monitor with the Apple Watch lets us make sure her blood sugars don't go to dangerously low levels. For 6 minutes, I hung there in my car talking to a dispatcher until help arrived. Had I not been wearing my Apple Watch, I never would have sought medical attention, which in turn saved my life. Sincerely, Paul. Thank you so much for creating something that does not make me feel old. Thanks for listening. Avi. Sincerely, Stuart. 祝维华敬上 All the best, Kara. Sincerely, Jill. Casey. С благодарностью, Дмитрий. Muito obrigado, Giovanni. Legal, né? Esse é um vídeo da Apple sobre o Apple Watch, né? O relógio da Apple. Os clientes mandando uma carta para o presidente da Apple explicando exatamente como esse produto, como esse serviço que a Apple tem, que além de um produto, tem um serviço embarcado, né? Mudou a vida deles para melhor, né? Então, isso é muito legal, né? Pegando exatamente esses 3 pilares. Redução do atrito, redução de problemas, emoções memoráveis e sucesso do cliente, né? Muito legal. Eu vou trazer outros vídeos legais na sequência para vocês. Mas quando eu coloquei esse slide aqui, porque muitas vezes, né, aqui a gente está falando principalmente de atacado, muitas vezes a gente vende para outras empresas. E, na verdade, quando a gente vende para outras empresas,
existe uma relação mais formal, né, contratual, às vezes, né, de pedido, uma relação mais técnica, no qual a gente tem requisitos técnicos, né? Só que, no fundo, a gente está lidando com pessoas. Então, é requerimentos de uma relação negócio para negócio, business to business, mas com expectativas de consumidor final. No final, a gente quer ser bem atendido, no final, a gente quer ter o produto entregue no prazo, ou seja, todos os requerimentos de uma relação B2B, mas com expectativas B2C, tá? Isso é importante dizer. Vou falar de alguns exemplos aqui, super importantes. Uma das escolas mais legais de trabalhar com o tema experiência do consumidor no mundo de entretenimento, igual a gente está aqui hoje, numa feira de brinquedos, é muito legal, porque é muito mais lúdico e, assim, a chance de você encantar os clientes é muito maior do que um negócio que é muito mais chato, né? Um negócio menos legal, né? Vender, sei lá, estou vendendo um item mais técnico, sei lá, aço. Vender aço não é tão legal igual vender brinquedo, né? Então, eu estou dizendo isso porque a Disney é uma escola super relevante de experiência do consumidor. Inclusive, ela tem uma escola de fato, que chama Instituto Disney, lá em Orlando. Pude já vivenciar algumas experiências de aprendizado lá, super recomendo. E eles têm vários aprendizados. Entre eles, os clientes estão sempre atentos aos detalhes. Eliminar aborrecimentos diários, ou seja, sempre olhar o seu checklist de eficiência operacional para saber se você está cumprindo com todos os itens que podem garantir que o cliente tenha uma boa entrega. Por exemplo, horário de abertura da empresa, da loja, ver se o tempo de resposta no telefone está funcionando bem, a iluminação, uma experiência sensorial, né? Uma experiência sensorial. A iluminação, o olfato, né? Ou seja, ali os 5 sentidos humanos, né? Trazer exatamente o cheiro da loja, pegar lá, ou seja, a limpeza, são itens de um checklist operacional que você tem que ter para garantir que o cliente tenha boas percepções. Então, atenção aos detalhes é super importante. O segundo item eu chamei a Luiz Helena Trajano para palestrar no nosso evento. A gente organiza o maior evento de experiência do consumidor da América Latina. Convido vocês no dia 16 e 17 de novembro de 2022, no Memorial da América Latina, em São Paulo, aqui, um evento gigantesco também, que é o maior evento de experiência consumidor, os melhores palestrantes, as pessoas mais influenciadoras desse tema, né, mais gabaritadas, estão lá para falar sobre isso. E a palestra da Luísa, ela disse isso aqui, né, dizendo que ela ficou 25 anos atrás do balcão, então ela sabe atender cliente, sabe ouvir um feedback negativo, né? Isso é muito importante. Ela hoje é a única área que responde ainda para a Luísa, ela já saiu da operação, né? Mas a única área que responde ainda para a Luísa é o SAC, exatamente o serviço de atendimento ao consumidor, que reporta ela ainda. Ela fala que o SAC tem muita estatística, mas não tem humanização. Então, ela sempre preocupa com isso, tá? Esse aqui é um dos caras mais centrados no cliente, um dos grandes heróis da experiência do cliente. É um cara que só compra empresa que tem altíssima satisfação de cliente, que é a Amazon, né, o segundo maior e-commerce do mundo, marketplace americano, né, com sede em Seattle. E ele fala que há muitas maneiras de você conduzir uma empresa. Você pode olhar para os seus concorrentes, você pode olhar para o seu produto, você pode olhar para a tecnologia, no modelo de negócios, mas o maior protetor da vitalidade é, de fato, ficar olhando para os clientes, ou seja, o que os clientes estão percebendo, qual que é a reação, ao utilizar o produto, o serviço, o que está acontecendo, né? Então, o maior protetor da vitalidade, essa é uma frase do fundador da Amazon. Aqui no Brasil, a gente tem vários heróis também da experiência do cliente. Um cara que ajudou muito a humanização do tema atendimento no Brasil foi o fundador da TAM. Há muitos anos, já falecido, né, o comandante Rolim. Ele é um cara que botava o tapete vermelho, ia receber os clientes com a balinha, voava com os clientes, conversava com os clientes, sempre buscando ali, ao invés de estar atrás do escritório, né, ir lá buscar e colocar sua cara a tapa, né? Isso é muito legal. Um dos grandes empreendedores atualmente, que é o Elon Musk, né, da Tesla, ele também conversa com os clientes nas redes sociais diariamente.
mais para o final de semana, na verdade. Ele entra, os clientes mandam, o carro está funcionando, o carregador do carro elétrico, né? O carregador do carro está sendo utilizado para estacionamento. Aí você está certo. Em 7 dias, todos os carregadores estavam com um parquímetro para que os clientes tenham a oportunidade de carregar os carros. Ou seja, é um contato direto ali. Isso é, de fato, um líder inspirador centrado no cliente, tá bom? Hoje, há uma necessidade, uma obrigação, né, de ter uma relação human to human, ou seja, seres humanos com seres humanos. Não é... Ou seja, todo mundo que está ali atrás de um telefonema, de uma ligação, de uma mensagem, tem família, está com problemas. Todo mundo precisa de ter simpatia, ou seja, receber um atendimento com simpatia, empatia, não ser apático, ou seja, estar envolvido, né? E essa é uma obrigação aqui no Brasil que a gente tem de evolução. Vários outros países fazem muito melhor do que a gente. O próprio Estados Unidos, na média, né? Na média. Por quê? O que afasta um cliente, né? Tem vários dados sobre isso, mas demonstrando o comportamento ruim, o atendimento ruim, afasta as pessoas, né? Os clientes. Então, assim, você pode ter uma preocupação com o cliente, mas se tem um atendimento ruim, na ponta, na linha de frente, isso será traumático, tá? Não adianta tratar muito bem os clientes se você não trata a sua equipe muito bem. Fazer empregados defensores da marca é a melhor defesa contra o mau atendimento. Então, se você não pensa num tema que é experiência do colaborador, employee experience, que é o contrário de experiência do cliente, que é customer experience, né? Você está dando um tiro no próprio pé. Porque se você não tem uma equipe que está feliz, essa equipe não irá entregar uma boa experiência para o seu cliente lá no final. Há uma correlação direta dos indicadores de clima organizacional, por exemplo, chamado ENPS, Employee Net Promoter Score, que é a satisfação da equipe, com o ENPS, que é a satisfação dos clientes. É uma correlação direta, tá? É muito importante, hoje, as marcas começam fazendo, as empresas começam fazendo 3 coisas. Primeiro, monitorar, na verdade, mapear a jornada do cliente. Saber onde que o cliente entra, onde que ele sai, qual que é o sentimento em cada etapa da jornada. Na hora de assinar o contrato, o cliente está ficando indignado. Na hora que ele liga para pedir uma ajuda, ele está esperando 15 minutos para ser atendido. Ou seja, mapear toda essa jornada do cliente e entender qual que é o sentimento em cada ponto. Segundo ponto, ouvir o cliente. Gerar diagnóstico, indicadores de voz do cliente. Quando eu falo voz do cliente, é pesquisar e trazer indicadores sobre os sentimentos do cliente. Eu vou falar um pouquinho sobre o principal indicador do mundo, que é o Net Promoter Score. Mas ouvir o cliente é muito importante. E, por fim, você tem que gerar engajamento do seu time para o tema gestão do cliente. Ou seja, levar ali palestras, cursos, explicar, dar bons exemplos, explicar por que é bom fazer gestão centrada no cliente. Quando a gente fala do NPS, NPS é um indicador muito simples que você pergunta para o seu cliente numa escala de 0 a 10 o quanto ele recomenda a empresa a um amigo ou um familiar. Porque se o seu cliente não recomenda a sua empresa, significa que você está entregando algo ruim. E muito mais do que isso. Quando ele não recomenda as pessoas que ele gosta, ou seja, existe um crivo ali muito mais exigente. Então, pedir, né, para o cliente responder em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a minha empresa a um amigo ou um familiar, é uma maneira muito forte hoje de fazer um diagnóstico sobre como está a sua entrega. Qual que é a percepção do cliente sobre a sua marca, né? Então, o NPS, que é o chamado, né, o principal indicador de experiência e lealdade do consumidor no Brasil, ele tem uma lógica de lucros bons e lucros ruins. Muitas empresas, numa alusão aqui, né, de uma forma bem simples, tem um deficiente visual que ele precisa atravessar a rua. Nesse caso, o deficiente é o cliente. Muitas empresas tomam atitudes positivas, proativas para resolver a questão dos clientes. Outras fazem vista grossa e o cliente sai ali desamparado, né? Então, essa é a diferença dos lucros bons e lucros ruins.
Lucros ruins. O cliente é maltratado, coagido, ignorado. Métricas de vaidade, ou seja, você tem um indicador que não representa a realidade do negócio. Não adianta você trazer 10 mil clientes por mês e perder 15 mil. Ou seja, isso é uma métrica que não funciona, né? Ações que mancham a reputação da marca, né? Hoje, quantos casos viralizam nas redes sociais de empresas que simplesmente não tratam mal os clientes, eles vão lá, gravam vídeos e isso gera uma comoção, né? Justa comoção. E, por fim, ocultos e difíceis de serem encontrados. Por isso que pesquisar o cliente é legal, ele traz isso à tona, tá? E lucros bons, já do outro lado, nós temos uma cooperação entusiasmada dos clientes. O cliente encanta ao ponto de voltar a comprar ou até mesmo recomendar para amigos e familiares. Além disso, as equipes tratam os clientes como gostariam de ser tratados. Esse é um exercício bem legal. Quando você vai atender um cliente, depois você reflete se o jeito que você atendeu o cliente, você gostaria de ser tratado. Ou seja, é um trabalho de introspecção ali, de entender de fato, de uma maneira empática, o jeito que você gostaria de ser tratado, né? A maioria dos brasileiros, a gente chama de síndrome do balcão. A gente quer ser super bem atendido, mas na hora que a gente está do outro lado do balcão, a gente trata super mal. Essa é a média, tá? E, por fim, simplicidade e transparência, né? Essa velocidade também. Hoje, o tempo de resposta das empresas é diretamente proporcional à satisfação do cliente. Se você é lento, seus indicadores de experiência do consumidor serão baixos, tá? Se você é rápido, você responde rápido, tem um tempo de resposta rápido, você terá uma probabilidade de maior satisfação. Porque a tecnologia exige isso, o WhatsApp exige isso, o mundo de comunicação, ele evoluiu bastante e a velocidade cada vez maior, tá? Então, só para ilustrar, o NPS, como eu estava dizendo, né, é o principal indicador hoje de experiência do consumidor, e ele é uma pergunta de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa a um amigo ou um familiar. Os clientes são classificados em 3 níveis: detratores, neutros e promotores. Os detratores são as notas de 0 a 6, os neutros 7 e 8, e os promotores são os 9 e 10. O NPS é a porcentagem dos promotores menos a porcentagem dos detratores, que gera uma escala entre menos 100 a 100. Então, quando a gente fala de pegar todos os clientes que deram notas altas, notas 9 e 10, e subtrair pelas notas de 0 a 6, ou seja, você está sendo penalizado caso você entregue uma experiência ruim, né? E dessa maneira, as empresas que conseguem atingir um NPS acima de 75 são as chamadas zonas de excelência. Alguém aqui está no NPS na zona de excelência? Já mede? Beleza. Zona de excelência, 76 a 100. Ou seja, grande parte dos clientes recomendam a sua empresa, tá? A zona de qualidade, 51 a 75, já tem uma proporção maior ali de neutros e também de detratores. A zona de aperfeiçoamento, de 0 a 50, ou seja, já tem muito cliente falando mal. E a zona crítica, a maioria dos seus clientes falam mal sobre você. Que aí você precisa criar plano de ação e melhorar, né? Ou seja, ouvir quais são os problemas, quais são os 10 principais problemas que estão acontecendo no ano de 2021, que a gente possa criar um plano de ação e melhorar aqui para entregar uma melhor experiência para o próximo ano, né, para os nossos clientes. Então, hoje, o NPS está na pauta de todas as empresas, né? Estou falando de empresas de todos os tipos, principalmente as grandes companhias também, utilizam esse indicador diariamente na pauta dos presidentes globais, como, por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon, que eu citei. Fala-se muito sobre esse indicador, né? E ele é um indicador que está, enfim, utilizado pelas grandes companhias, todas as companhias aéreas utilizam, todos os bancos brasileiros utilizam, todas as seguradoras utilizam, só que é super simples de aplicar, então qualquer empresa pode utilizar, mesmo que seja pequena, né? Não tem nenhum problema. Veja só a evolução do NPS da Netflix, quando ela saiu do modelo de e-commerce, de entrega de DVD, para a plataforma de streaming, como a gente conhece hoje, né? De ver online. Então, ela saiu do NPS de 50, na época até a Blockbuster estava quebrando, e a Comcast e a Time Warner, que são TV a cabo, tipo a NET Claro aqui no Brasil, né? Ou seja, empresas de TV a cabo, deram uma caída, né?
mas a Netflix cresceu bastante muito devido a entregar uma melhor experiência ao cliente usando tecnologia, né? Foi uma grande revolução também, tá? Quando você pega, então, todos os clientes, olha, fiz uma pesquisa aqui e eu tive 100 clientes que responderam. Me deu um NPS aqui de 45, né? Então, tem uma porcentagem de promotores, neutros e detratores. Você tem que pegar esses clientes que estão falando mal da empresa, que estão frustrados com problemas, e conversar com eles. E ajudar eles. Olha, eu quero te ajudar. O que aconteceu, né? Ou seja, qual que é o problema? Aí você lê lá o problema, conversa com o cliente e fala, não, eu vou resolver assim, vou resolver assado, eu vou pedir desculpa, vou fazer alguma coisa. Indenizar o cliente de alguma maneira, né? Esse processo de tratar com o cliente após uma pesquisa chama fechamento do loop. Ou seja, closing the loop, fechar o loop. É muito importante que você tente mudar uma percepção negativa de um cliente no menor tempo possível. O cliente que está falando mal, amanhã ele tem que estar falando bem. Senão ele sai da loja A e vai para B, para a concorrência. Você está perdendo. Então esse é um fluxo de gestão da experiência do cliente. De ouvir o cliente e tratar o cliente. De ouvir o cliente e tratar o cliente, né? E ao mesmo tempo, criar plano de ação. Às vezes, por exemplo, os clientes estão falando sobre o aplicativo da empresa. Por exemplo, a empresa lançou um aplicativo para vender ou para conversar com o cliente. Tal. Aí, dos 10 mil clientes que você tem, grande parte dos clientes estão falando mal sobre o aplicativo. Isso requer um plano de ação para criar um novo aplicativo. Ou seja, é um plano mais estruturado, tá? Então, esse é o chamado Inner Loop, que é a tratativa individual cliente por cliente, e o Outer Loop, que é a tratativa, o plano de ação, tá? Estou indo para a fase final agora, mas o que os clientes detratores, né, ou seja, clientes estão frustrados, o que acontece com a empresa que tem muito cliente detrator? Cliente de 0 a 6 ali, né? Aumentam gastos e esforços com suporte, ou seja, você vai receber uma carga de pedido muito maior do que a média. Além disso, eleva atrito e reduz a receita. Você tem custos de atrito, às vezes, que você nem percebe. Desvaloriza a marca, né? O cliente falando mal publicamente sobre você. Então, você tem que mudar essa percepção para fazer com que a sua marca seja valorizada também, né? Essa é chamada brand experience. Existe, claro, uma marca desvalorizada exige mais investimento em aquisição de clientes. Marketing e vendas. Para trazer clientes, uma marca que tem menos reputação, você gasta mais dinheiro. E, por fim, os clientes migram para empresas concorrentes, né? Você perde fatia de mercado, market share. E, ao contrário, né? Se você tem muitos clientes promotores, seus clientes acabam estimulando o crescimento, faturamento. Além disso, melhora a autoestima da equipe, né? Imagina só, uma empresa que todo mundo gosta de trabalhar nela e não tem problema, né? Permite o boca a boca gratuito, ou seja, as pessoas comentam e trazem clientes de uma maneira gratuita. Melhor cenário, né? O cliente já chega vendido, ou seja, um cliente recomendado ele já chega vendido. Isso é muito bom. O cliente é menos sensível a preço. Ele está tão feliz com você que às vezes tem um reajuste e tal, ele não se incomoda, né? E estimula a venda cruzada. O cliente que está muito feliz com o produto, ele pode comprar mais do mesmo produto ou produtos diferentes, né? Cross-sell e upsell, né? Já os neutros, né, às vezes você tem que gerar mais encantamento, gerar mais energia ali, para trazer mais emoção, para que ele saia de uma nota que está ali medíocre, nota 7, 8, que a gente acha que é alto, mas é baixo, para uma nota maior, uma nota 9, 10. O foco é sempre migrar as notas de 0 a 8 para as notas 9 e 10. Esse é o foco do NPS, tá? O atendimento é tão importante quanto a resolução do problema. Veja bem, nesse caso aqui de uma companhia de telefonia celular na Europa, isso se repete em todas as empresas. O problema foi resolvido com um bom atendimento. O indicador NPS ficou em 77. O problema foi resolvido com um atendimento ruim. O NPS ficou menos 44. Ou seja, o reflexo foi muito negativo. E, por fim, o problema não foi resolvido, mas com bom atendimento ficou em 0. Ou seja, qual que é a conclusão?
às vezes é melhor você ser transparente, sincero, justo com o cliente, do que você ficar mirabolando algo ou atender ruim, né? Então, essa é a conclusão. Gente, no Customer Experience Summit, igual eu disse, o maior evento de experiência do consumidor da América Latina, que a minha empresa, a Trek, organiza, vai ser 16 e 17 de novembro, esse ano, no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. A gente traz vários palestrantes, igual eu disse, e eu convido vocês a verem a palestra do pipoqueiro Valdir, que é um dos caras que vem mais... Ou seja, ele vende um produto super simples, que é pipoca, mas com uma experiência que muitas marcas grandes não entregam. Então, vejam esse caso do pipoqueiro Valdir. É uma aula de gestão, de entrega de experiência. Vale a pena, né? Deixei aqui esse link para vocês aqui. Está no YouTube, só botar lá CX Summit também. Vocês vão achar várias palestras, irão achar várias palestras sobre o tema gestão da experiência do consumidor. A gente tem um blog também, que é o blog da Trek. Esse blog, ele tem dezenas de milhares de visitas por mês. Esse blog, a gente posta todos os conteúdos para você que quer fazer uma gestão focada na satisfação do cliente. Então, é um modelo, né, muito eficiente hoje de gestão e as empresas cada vez mais olham para isso. E a gente tem todas as dicas e conteúdos sobre esse tema, tá? Lá no nosso blog. Aqui o convite, né, para vocês participarem do CX 2022, aqui já com a tela. E eu queria passar um vídeo que fala muito sobre o que eu disse aqui para vocês hoje. Vamos dar uma olhadinha. Não se importa. Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor processo de muda de corpo São as feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. É isso. A lealdade do cliente não tem preço, né? Isso é maravilhoso. É isso que a gente busca todos os dias quando a gente traz não somente o serviço tecnológico da Trek, mas também conteúdos como esse. Pessoal, muito obrigado. Um abraço de todo o nosso time aqui, lá da Trek, né? Hoje a gente tem 150 pessoas na equipe, atuando com mais de 500 marcas, indo para 600 marcas. 15 mil profissionais operam nossa tecnologia para fazer a gestão da experiência do consumidor diariamente. Marcas como Ambev, Natura são nossos clientes, mas a gente tem uma missão de ajudar a evoluir a experiência do cliente no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e a gente se mantém em contato. Valeu! Obrigada, Tomás. Temos um tempinho para perguntas? Podemos abrir? Pode sim. Legal. Temos alguma pergunta aqui para o Tomás? Olha lá, tem uma pergunta ali, Cris, por favor. Toma uma água. Pode sentar, fica à vontade. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, agradecer pela palestra. Estava aguardando por essa palestra. Vim outros dias e queria muito assistir. Eu, diferente da maioria aqui, eu trabalho com um público familiar, quando eu digo criança e adulto e pais, mas não trabalho com loja, trabalho com entretenimento infantil. Quando você pede para fazer toda essa análise, essa avaliação, né, do retorno do cliente, as crianças hoje elas já têm uma opinião própria e formada e cada vez mais novas. E, normalmente, essa opinião é diferente. A criança tem uma opinião e o adulto tem outra opinião completamente diferente. Qual eu começo a considerar? Uma vez que as duas são importantes, uma vez que eu entrego o meu serviço, eu entrego para ambas, entrego tranquilidade para os pais e entrego diversão para as crianças, qual delas eu devo considerar primeiro, para dar o primeiro passo nessa minha percepção de melhoria da experiência do cliente como um todo?
Oi, voltou. Perdão, qual é o seu nome? Hã? Evelise, é isso? Acho que acabou a bateria do seu microfone. Deixa eu te dar outro. Evelise, ótimo questionamento. E a gente fala muito sobre isso quando monitora a experiência dos alunos nas escolas. Tá? É bem parecido. Basicamente, no seu produto, você tem 2 destinatários. O tomador de decisão, que é quem assina e paga, que é o pai. E quem vai usar o seu produto são as crianças. Né? As crianças ajudam os pais a formarem uma opinião. Mas, no final das contas, quem toma a decisão, de fato, é quem assina embaixo. Isso acontece também no mundo business to business, empresa com empresa. Por exemplo, existe o analista que utiliza o nosso software, nossa tecnologia, existe o gerente e existe o diretor. Eu tenho 200 analistas utilizando e falando bem. O gerente, ele tem uma noção de custo, por exemplo. Ele fala, todo mundo gosta, mas é caro. Então, já 2 argumentos. Isso só é para o diretor, para ele tomar uma decisão. Então, na mesma lógica, né, você poderia aplicar isso. Ou seja, entender qual que é o sentimento da criança, levar isso para o pai, para que ele tome uma decisão ao seu favor. Né? É bem nessa lógica. Não sei se tem mais alguma. Temos mais perguntas? Creio que não. Tomás, beleza. Só para concluir aqui, que eu queria comentar um pouquinho, da gente falar um pouquinho pensando na experiência do cliente, a gente precisa conhecer, né? Todos esses dados que você apresentou aqui, a gente precisa conhecer para quem a gente está vendendo. Acho que a gente bateu nessa tecla muitas vezes aqui. Eu acho que eu queria que você falasse aqui desse uma dica de como começar. Como você acha que dá para começar para capturar essas informações desse cliente, para criar essa fidelização, para os pequenos que estão começando, que talvez não tenham tanto investimento em tecnologia, ou como que ele pode começar? Falando um feliz aniversário, captando outras informações via WhatsApp. Qual é a dica mais simples assim que você acha bacana a gente passar aqui para eles? Eu acho que a dica mais importante hoje, assim, para você ter uma estrutura mínima, é você ter os dados dos seus clientes. Se você não captura os dados, eu estou fazendo agora uma imersão no programa de empreendedores digitais da Alibaba, lá da China. E a quantidade de dados que eles monitoram é o maior marketplace do mundo, tá? A quantidade de dados que eles monitoram é algo impressionante. Assim, se você mexe um dedo, isso vira um dado. Então, ter o cadastro dos seus clientes para o pequeno é muito importante. Isso tem um preço muito relevante. Porque a partir disso você consegue gerar comunicação dentro de uma jornada do cliente, ou seja, vamos até antecipar, simplificar. Comunicação contextual. Dizendo, olha, um agradecimento depois que você teve uma entrega de um serviço, né? Ou então, você consegue fazer ações de engajamento, de marketing. Você consegue criar estratégias de ativação de clientes promotores, ou seja, que tiveram experiências positivas, te recomendam e que poderiam, de fato, te recomendar. Ou seja, o cadastro do cliente, os dados do cliente é uma coisa assim preliminar. Não dá para fazer nada sem um cadastro de cliente. A partir disso, eu faria 2 coisas. Primeiro, diagnosticar os seus indicadores, o NPS, por exemplo, o indicador mais simples que tem. Saber como é que está o seu NPS. Porque se você tem um NPS ruim, baixo, você precisa de fazer algumas ações emergenciais, né? Porque, ou seja, você está gerando insatisfação, seu negócio corre o risco de quebrar ao longo do tempo. E o segundo é organizar os clientes em grupos, clusterização.
você tem um cadastro lá de 50 clientes. Qual que é o tipo de cliente tradicional que eu tenho? Normalmente, numa pequena empresa, você consegue organizar em 2, 3 grupos para que você consiga perseguir o chamado, para vendas, o chamado ICP, Ideal Customer Profile, tipo ideal de cliente. Qual é o meu tipo ideal de cliente? Ou seja, é aquele cliente que eu vendo rápido e que ele fica feliz. Então, normalmente são 2, 3 tipos. Essa clusterização, essa organização de clientes em grupo é fundamental. Porque aí depois, e isso, né, aí depois para um tema mais avançado, chama mapeamento de personas. Quem são as personas, né? Qual que é o tipo de cliente? Ou seja, aí depois você vai para a jornada. Então, no modo geral, o cadastro para gerar diagnóstico e também para organizar os clientes em grupos. Eu acho que é o primeiro passo. Então, fica a dica aí. Organize seus clientes, conheça, né? Crie grupos para que você conheça os perfis, né? Quem quiser manter contato nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e-mail, WhatsApp, pode mandar mensagem para mim, só procurar lá. Eu respondo, às vezes tem uma dificuldade no dia a dia. Sim. Eu sou super acessível, posso responder a vocês. Que bom. Muito obrigada, Tomás. Valeu, obrigado, gente. Obrigada.